Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos, boa noite a todos os amigos, irmãos, todos que estão aqui nessa noite. Gostaria de agradecer também a todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet, momentos diferentes desse, né, irmãos? Nós, nossos irmãos estão nos visitando aqui essa noite, os irmãos estão nos assistindo pela internet devido a essa pandemia. E então, assim, a gente tem feito de tudo para que a palavra do Senhor não pare, para que toda semana a gente possa se reunir aqui e adorar o Senhor juntos, para que a gente possa louvar e agradecer o Senhor juntos aqui. Gostaria de agradecer a presença dos irmãos, a sua presença, a presença do amado também, todos os outros irmãos também estão aqui nessa noite, e queria realmente, agradecer a Deus por mais uma semana vitoriosa, por mais uma semana onde pôde ser nítido a mão do Senhor ali, cuidando, restaurando, a mão do Senhor realmente nos dando livramento. Eu não sei quanto você, mas essa semana foi uma semana que realmente o Senhor fez milagres maravilhosos. Realmente assim, foi algo assim, tremendo da parte do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu vou pedir aos irmãos que coloquem de pé, vamos agora orar e consagrar este culto à honra e glória do nosso Deus, agradecendo por tudo que tem feito em nossas vidas, como eu disse, por essa semana abençoada, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, pare tudo que você está fazendo, com que praxe, se concentre agora aqui, nesse louvor, se concentre nessa palavra, que está sendo direcionada ao seu coração, ao nosso coração. Se concentre na joia, na preciosidade que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por esse Deus tão zeloso, cuidadoso, misericordioso. Muito obrigado, Pai, porque nós não merecemos esse amor, não merecemos esse perdão que nos envolve, que nos abraça. Muito obrigado, Senhor. Toma conta, meu Pai, de todas as nossas intenções, os nossos sentimentos. Faz, meu Pai, morada em nossos corações. Faz de nós, meu Pai, realmente servos fiéis, servos verdadeiros, que realmente, Senhor, leva a tua palavra. Em nome de Jesus, toma os corações nessa noite, Senhor, fala com cada um aqui nessa noite. Aquele que adentrou aqui, meu Pai, às vezes temeroso, sem saber, às vezes com o coração acuado, com medo, com receio. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Pai. Cuida dessa pessoa, cuida desse coração. Alcança, meu Pai, os verdadeiros adoradores e adoradoras, onde estiverem, aqui dentro ou aqueles que vão assistir pela internet. Senhor, envolve-nos, Senhor, diante da tua graça. Faça com que, Senhor, nós tenhamos a coragem, a firmeza de abrir mão de tudo, Senhor, e realmente renunciar tudo por amor ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite e cada um que está nos assistindo aqui nessa noite também, Senhor. Toma cada um em tuas mãos, envolve seus familiares, guarda sua família, todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorá-lo.
Senhor Deus, nós te adoramos. Ansiamos pelo Senhor mais seguro na nossa vida, Pai. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos preparar agora os dízimos para as ofertas. Você que trouxe o dízimo das ofertas, você que está aí na sua casa e que neste momento está com o seu dízimo das ofertas, né, no poder dos seus irmãos, se prepare, vamos consagrá-lo, porque, como a gente tem dito sempre, é bênção, é um privilégio poder entregar no altar do Senhor, devolver aquilo que é do Senhor, mas principalmente com alegria e com gratidão. Com alegria e com gratidão, porque o Senhor tem suprido tudo, cada um que sabe, o Senhor tem suprido tudo, em nome de Jesus. Vamos adorar.
que ele não pôde entregar aqui, ó Deus, mas separou um carinho na sua casa, vai estar trazendo e entregando para nas mãos do tesoureiro, ao longo das ofertas, Senhor Deus. Obrigado por essa vida também, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar suprindo todas as nossas necessidades na área financeira, Pai. Deus, que, ó Pai, aquele irmão precisa, Deus, de um emprego, abra a porta do emprego para ele, Senhor, em nome de Jesus. Se
porque não há outro como o nosso Deus. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que traz libertação para os cativos, traz refrigério para aqueles que estão em grande tribulação. Como é bom cantarmos e exaltarmos ao nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite, neste culto de adoração ao Senhor, estamos gratamente, muito gratos ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, mesmo nessa grande pandemia que a gente está passando, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada momento, essa certeza de que Deus é santo. Amém, queridos? Nós estamos hoje recebendo alguns visitantes, muitas crianças, graças a Deus. Irmão Dário, irmã Marlene, mais um rapaz ali, a moça, o irmão que está conosco, a todos. Nós queremos agradecer a presença de vocês e que o Senhor esteja grandemente trabalhando em cada vida aqui nesta noite. Amém, queridos? Como é que nós vamos dizer para os nossos irmãos que estão nos visitando nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos começar uma série nessa noite sobre a questão do comportamento humano. Quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados com um coração puro, com um coração limpo, mas o homem pecou. E quando ele pecou, ele caiu da graça. O homem se deixou levar pelo pecado, o homem se deixou levar pelas transgressões. E de lá para cá, esse homem, ele tem cada vez mais piorado. É claro que tem aqueles que realmente são homens de bem, mulheres de bem, mas tem pessoas que têm produzido lixo nos seus corações. Nós queremos falar nessa noite sobre o lixo produzido pelo coração humano. E nós vamos falar em alguns domingos sobre que tipo de lixo o coração humano está produzindo. O lixo é aquilo que você não quer mais. É resto de comida, de alimentos, de frutas, de materiais recicláveis ou não, mas com a diferença que o lixo produzido pelo coração humano, ele não tem reciclagem. Ou ele toma uma posição de mudar o seu coração, ou ele vai morrer em seus pecados. E é por isso que Jesus veio a este mundo, para dar a sua vida, para que o homem pudesse tirar todo esse lixo produzido em seu coração, para tornar um coração novo. O profeta Ezequiel, ele fala que Deus, ele quer tirar o coração de pedra, coração que produz lixo, para colocar um novo coração, um coração de carne. Quais são os lixos que o coração humano muitas vezes produz? São vários. Hoje nós queremos começar por um deles, que é um dos mais terríveis de todos os lixos que o coração humano produz, que é a arrogância. A arrogância, a prepotência. Quantas pessoas você sabe, você conhece, que vive de uma maneira tão arrogante, mesmo nesse tempo de pandemia,
Mesmo nesse tempo onde mais de 100 mil pessoas morreram no nosso país, chegando quase a 1 milhão de pessoas infectadas. Queridos, mas ainda, nós quando ligamos a nossa televisão, vimos pessoas com tanta arrogância, e pessoas que deveriam estar, que são pessoas que estão em posição de autoridade, ela trata a outra pessoa com tanta arrogância. O mesmo ser humano, muitas vezes porque eu tenho uma posição social, eu sou uma autoridade, eu uso dessa autoridade para colocar para fora esse lixo chamado arrogância. Nós vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios, capítulo 16, e o versículo 18. O texto diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez promove a queda. Vou repetir. A soberba precede a ruína, e a arrogância, que é a altivez de espírito, precede a ruína. Então, todas as pessoas que se portam com arrogância, eles vão estar precedendo a sua queda. Porque jamais um ser humano pode viver tanto tempo em arrogância, em altivez, em soberba. Então, quando o homem se levanta com seu coração arrogante, quando ele começa a produzir esse lixo, ele começa a cair. E a queda dessas pessoas são terríveis. Nós conhecemos a história de homens que se levantaram como poderosos na terra e caíram. Hoje eu quero falar sobre um deles. Abra agora sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, versículo 28 em diante. Daniel, capítulo 4, versículo 28 em diante. Antes da gente ler Daniel, vamos orar. Nessa hora nós queremos orar pela vida da mãe da irmã Maria Antônia, que se encontra hospitalizada, foi internada nessa tarde, e ela está pedindo aos irmãos que orem pela vida da sua mãe. Vamos estar nas nossas orações em casa, levantando um clamor pela vida da mãe da irmã Maria Antônia e da irmã Cida. Nós queremos orar também agradecendo a Deus pela vida da irmã Nazaré, que deixou o hospital, está bem. Amém? Nós oramos aqui semana passada pela vida dela, ela já está bem, já está em casa. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, nesta hora nós estamos aqui, ó Pai, não com arrogância, não com soberba, não com altivez de espírito, ó Pai, mas humildemente diante do Senhor, falando da nossa incapacidade, da nossa pequenez,
Ó Deus, mas a tua palavra diz que tudo que pedirmos ao Senhor em oração, o Senhor vai nos conceder. Ó Deus, é baseado nessa promessa, é baseado nesta palavra, Senhor, que nós agora levantamos um clamor, ó Deus, em prol da vida da mãe da irmã Maria Antônia e da Cida, ó Pai. Ó Deus, está ali agora naquele hospital internada. Pai, toma conta, ó Deus, daquela senhora. Ó Deus, cuida dela, que o Senhor esteja levantando os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão ali cuidando dela, para que ela possa, ó Deus, ser bem cuidada, fazer o seu tratamento de Covid, ó Pai. Ó Deus, guarda ela de todo mal, Pai. Pai, nós colocamos na vida dos demais que estão internados nos hospitais do Brasil inteiro, por aqueles, ó Deus, que deixaram o hospital, ó Deus, nessa semana. Ó Deus, obrigado pela vida da irmã Nazaré e de tantas outras pessoas que venceram, ó Deus, esse vírus, foram vitoriosos contra esse vírus. Pai, nós colocamos estas vidas nas tuas mãos, colocamos a vida dos nossos visitantes que estão conosco nesta noite. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um particularmente. Ó Deus, também as pessoas que estão nos assistindo por esta live, ó Pai, que o Senhor esteja indo em encontro de cada coração, Pai. Ó Deus, e faz aquilo que nós precisamos, ó Deus, nas nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, através desta palavra nessa noite. Ó Deus, que possamos, ó Deus, sair daqui nessa noite, ó Deus, com algo diferente, com algo mudado. E se tem alguma arrogância, alguma soberba no nosso coração, que o Senhor possa quebrar através do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser humildemente andar na Tua presença, porque o Senhor habita com aquele que está com o coração, ó Deus, quebrantado, ó Pai. Pai, obrigado, ó Deus, por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Daniel, capítulo 4, fala de um rei chamado Nabucodonosor. Um homem, um ser que foi instrumento de Deus para levar o povo de Israel cativo para a Babilônia. O povo de Israel pecou contra Deus, desobedeceu a Deus. E Deus tinha falado através dos ministérios dos profetas que se Israel não se convertesse, seria levado cativo para a Babilônia. Mas Israel não deu ouvido aos profetas. E aí Nabucodonosor veio e acabou levando toda a nação de Israel cativo. E esse homem, não só a nação de Israel, mas como todas as nações, a maioria das nações daquela época, ele ganhou, ele venceu, ele conquistou muitos reinos, ele venceu muitos reis. E agora esse homem se achava o próprio Deus. Quando você lê o capítulo 4, no início do capítulo 4, você vê esse homem cheio de arrogância, cheio de soberba, esse homem produzindo cada vitória que ele tinha, ele produzia esse lixo do seu coração, e ele ficava cada vez mais, cada conquista, ele se enchia desse lixo chamado arrogância. Até que ele teve uma noite, ele teve um sonho. E um sonho inquietante, um sonho muito difícil. E ele acordou daquele sonho, isso está lá nos primeiros versículos do capítulo 4. E ele chamou todos os seus astrólogos, os seus sábios, e ninguém podia interpretar aquele sonho, ninguém pôde. E ele começou a ficar agoniado, até que alguém falou assim: olha, tem Daniel, um homem que é lá de Israel, ele tem o poder de falar sobre os sonhos. E mandaram chamar Daniel, e Daniel interpreta o sonho para Nabucodonosor e fala do que Deus vai derrubar ele de cima da sua arrogância. E aí, queridos, o próprio Nabucodonosor, a partir do versículo 28 em diante, até o 37, ele mesmo conta a experiência
de como é ser uma pessoa cheia de arrogância, como também como Deus o derrubou de lá de uma maneira extraordinária. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Veja o versículo 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Que coisas são essas? Isso que eu acabei de falar. O sonho que ele teve começou a acontecer. O versículo 29 diz: 12 meses depois. Ou seja, 1 ano e 1 mês depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio, na Babilônia, e disse, olha aqui a prepotência, a arrogância desse homem: vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder, construí esta cidade, para ser o centro do meu reino, para mostrar o esplendor da minha majestade. Ou seja, ele tinha sido avisado daquele sonho, mas ele não deu muito valor. E ele agora, da sacada do seu palácio, olhando para a grandeza do seu reino, a Babilônia foi um dos países mais bonitos. Ela tinha jardins suspensos, naquela época era uma obra de engenharia extraordinária. A riqueza, o luxo, o poder daquela cidade, daquele país. E Nabucodonosor, ele se coloca como o grande conquistador de todas estas coisas. Eu não sei se você percebeu que quantas vezes Nabucodonosor conjuga o verbo eu de uma maneira muito prepotente. Veja só, ele diz: vejam a grande cidade da Babilônia. Eu construí com o meu próprio poder. Queridos, será que existe alguns Nabucodonosor por aí? Quantas pessoas, queridos, estão agora dizendo: eu construí o meu império, eu tenho uma carreira extraordinária, eu construí esta casa, eu fiz isso tudo. As pessoas se esquecem que nós somos seres humanos, e a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícias. Basta tirar esse ar que estamos respirando e nós já não existimos mais. Então Nabucodonosor, ele falava: com o meu próprio poder. Tem muita gente que age como Nabucodonosor, dizendo: olha, o poder que eu tenho na mão, o poder que eu tenho na caneta. E isso, pessoas que deveriam estar servindo ao povo. Quando uma pessoa assume como prefeito, governador, presidente, eles estão a serviço do povo. É o povo que coloca ele lá. Mas às vezes essas pessoas, eles são tão arrogantes que eles dizem que o poder que ele tem nas mãos é dele. A democracia, ela diz que o poder emana do povo. Por isso, pessoas, democracia, ou seja, o povo dar o poder para que aquela pessoa esteja servindo naquele cargo. Mas, muitas vezes as pessoas, elas se tornam muito arrogantes. Então, primeira coisa que Nabucodonosor diz aqui: eu construí com o meu próprio poder. Para quê? E ele mesmo responde: para ser o centro do meu reino. Tem muita gente que estão construindo coisas
para ser o centro do reino dele. Tem pessoas que estão construindo uma casa para ser o centro do seu reino. E quando ela constrói aquela casa, aquela mansão, ela não pensa nas pessoas que não tem um teto para morar. Ontem, naquele frio terrível que aconteceu aqui na região sul e sudeste, pessoas morreram de frio, dentro de uma barraca de lona. Enquanto que outras pessoas viajaram para cidades aonde tinha neve no Brasil, pagaram hotéis caros para ver a neve. Enquanto que outras pessoas precisavam de estar aquecido, as pessoas iam para o frio. Nada contra isso. Mas é uma incoerência. Enquanto que muitos não podem fugir do frio, outros, por causa do dinheiro, vão para passar frio. Essa é a incoerência, querido, que nós vimos nesse mundo. As pessoas estão construindo coisas para si mesmo e não para servir as pessoas. Uma outra coisa que Nabucodonosor diz aqui, para mostrar o esplendor de minha majestade. Poder, meu reino, minha cidade, meu esplendor, minha majestade. Olha quantos meu poder, minha cidade, meu reino, meu esplendor, minha majestade. Ou seja, esse cara aqui, ele se achava Deus. Se achava Deus. Mas só existe um único Deus. Só um que tem o poder para fazer qualquer coisa. Mas não é soberbo, não é arrogante. Foi ele que criou todo esse planeta, todo esse universo. Mas ele não tem. E a palavra de Deus diz que ele mandou o seu filho a este mundo tomar a forma de servo. Quando Jesus estava aqui, ele diz: olha, eu sou servo do meu Pai. Eu vim aqui para servir vocês. E Jesus serviu com a sua própria vida, morrendo naquela cruz para salvar toda a humanidade. Mas, para isso, a gente tem que se humilhar e pedir perdão para Deus. Agora, olha o versículo 31. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse. Quando ele acabou de proclamar aquela coisa terrível, minha cidade, meu reino, meu poder, minha majestade, a palavra ainda estava saindo da sua boca, eis que de repente chega uma mensagem para Nabucodonosor. E esta mensagem é para você, ó rei Nabucodonosor. Você não governará mais. Vocês estão entendendo aqui? Ou seja, as pessoas prepotentes, arrogantes, elas acham que vai reinar o resto da vida, que ela vai continuar destruindo pessoas, mas vai chegar o dia em que Deus vai dizer: basta, chega, vou mostrar para você quem é que manda. Eu criei você. Eu criei você. Então, não é você que manda. E o texto diz que você
não governará mais sobre este reino. Ou seja, acabou. Queridos, quantas pessoas nesta hora estão fazendo coisas arrogantes? Uns dias para trás, nós vimos no noticiário, os fiscais estavam fazendo o seu trabalho, no sentido de não ter aglomeração por causa da Covid-19. E uma pessoa que se diz engenheiro, mas acabou com o rapaz que estava sendo o fiscal, fazendo o trabalho dele. E aquele homem, juntamente com a sua esposa, falava coisas arrogantes. Quantas pessoas, irmãos, nesse momento, acham porque tem dinheiro, porque tem um diploma universitário, porque tem uma carreira, acha que pode pisar nas outras pessoas, acha que pode destruir outras pessoas. Quantas pessoas acham, porque ela tem a cor da pele branca, que pode, nessa arrogância, nesse alto dessa arrogância, destruir uma pessoa só porque ela tem a pele negra? Então, queridos, o racismo tem tomado conta do mundo. Nós vimos outro dia um motoboy que foi entregar algum alimento, ele foi destratado assim, de uma maneira terrível. E aquele homem estava sendo filmado, ele não estava nem aí. Tantas coisas terríveis que aquele homem falou contra aquele rapaz que estava fazendo o seu trabalho, estava trabalhando para ganhar o pão de cada dia. No Dia dos Pais, outro jovem foi ao shopping trocar o relógio que ele comprou para dar para o seu pai com o primeiro salário que ele ganhou. E quando 2 policiais à paisana viram aquele jovem com o relógio na mão, já pegaram ele, já bateram, já fizeram só porque ele era de cor negra. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Essa arrogância, essa prepotência, essa falta de amor para com os outros, essa intolerância que nós estamos vivendo, isso tem destruído, e é por isso que esse mundo vai ser destruído, por causa dessa arrogância que tem tomado conta das pessoas. Tem tomado conta. Então a palavra veio na mesma hora: você não governará mais sobre este reino. Veja só o que aconteceu. Versículo 32. Primeira coisa, dizia a mensagem: você será expulso do convívio humano. A minha tradução está um pouco diferente, mas você será expulso do convívio humano. Quantas pessoas estão sendo expulsas, ou mesmo se expulsando do convívio humano, porque não tem mais condições de viver em comunidade. A primeira coisa primeiro castigo que Nabucodonosor recebeu foi a expulsão do convívio humano. Viverá nos campos com os animais. Lugar de arrogância, lugar de prepotência não é entre os seres humanos, é com os animais. E muitas vezes os animais são muito mais solidários uns com os outros do que muitos seres humanos. Comerá capim como os bois, viverá desse modo por 7 períodos. Ou seja, 7 anos.
aquele homem foi derrubado do seu trono, do alto da sua arrogância, e foi para o pasto comer capim. Quantas pessoas nesse momento estão comendo capim? Não capim literal, mas as coisas horríveis que essas pessoas estão rogando, porque ela se coloca como selvagem. Uma pessoa que pega uma criança e faz o mal para uma criança, engravida uma criança. Então, isso não é mais um ser humano. Se ele não se pedir perdão a Deus, se humilhar, não terá salvação. Porque a Bíblia diz que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Você viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que é o Altíssimo que domina. É Ele que domina sobre os reinos. É Ele que põe rei e tira rei. É Ele que põe presidente e tira presidente. É Ele que tira as pessoas quando Ele coloca no lugar de poder. E essas pessoas faz uso desse poder para destruir outras pessoas. Deus tira de lá. Deus tira de lá. Então Nabucodonosor ficou 7 períodos comendo capim, até que ele veio a entender que ele não era nada, que ele era, essa arrogância, essa prepotência dele não levava a lugar algum. O texto continua no versículo 33. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. De uma hora para outra, houve uma rebelião. Todos os seus príncipes e todos os seus ministros se revoltaram, se levantaram contra ele e expulsaram ele do palácio. Aquele que ele estava lá se gabando, dizendo que ele tinha construído com a majestade dele. Agora ele tinha perdido a majestade. Quantas pessoas nesse momento estão perdendo por causa da arrogância? Quantas pessoas nesse momento estão sendo destruídas por causa da arrogância? E o texto continua dizendo: passou a comer capim como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu, viveu desse modo até seu cabelo crescer, como as penas das águias, e suas unhas pareciam com garras de pássaros. Irmãos, o homem virou um monstro. O texto descreve, o cabelo dele cresceu, virou aquela coisa horrível. Ele criou pelo, como animais. E as suas unhas viraram garras, como de pássaros. Um monstro. Meus irmãos, a arrogância transforma seres humanos em monstros. A arrogância leva pessoas a serem transformadas de seres humanos para monstros. A história está aí repleta de grandes monstros que mataram, que roubaram, que tiraram a paz das nações.
Podemos imaginar aqui a cena das pessoas correndo com medo de Nabucodonosor, aquele monstro. Ele não pôde viver entre os seres humanos. Eu imagino a família de Nabucodonosor, o sofrimento que aquela família passou. E é assim que muitas vezes as famílias dos monstros sociais, psicológicos, psiquiátricos, a família sofre. Um quadro terrível. Versículo 34. Passado esse tempo, ou seja, 7 períodos, olha agora quem dá a própria relato. Passado esse tempo, Nabucodonosor, fez o quê? Olhei para o céu. Sabe quando é que você vai quebrar a sua arrogância? Quando você olhar para o céu, olhar para o alto e dizer: Deus, Tu és o único, o verdadeiro, o todo-poderoso, o grande eu sou. O texto diz que daquele sofrimento, Nabucodonosor olhou para o céu, e quando ele faz isso, ele fala algumas coisas muito interessantes que nós vamos ver daqui a pouco. Ele diz: a minha sanidade voltou, ou seja, aquela loucura que levou Nabucodonosor a viver como um animal, como um monstro, foi tirada e ele agora voltou a ser um ser humano. Quando a arrogância é tirada do nosso coração, quando esse lixo é tirado do nosso coração, nós voltamos a ser seres humanos, que pensa nos outros, que chora com a dor do outro, que se alegra com a alegria do outro, que está pronto a ajudar mesmo aquelas pessoas que ele não conhece. Isso é humanidade. A minha sanidade voltou, e aí ele faz algumas coisas que é interessante. Primeira coisa, louvei e adorei o Altíssimo. A cura para a prepotência, para a soberba, para a altivez de espírito, é você louvar e adorar a Deus, ao único que é digno de louvor, de adoração. Quando o homem não faz isso, ele está disposto a se tornar em um monstro. Mas quando ele faz isso, quando ele reconhece que é o Deus Todo-Poderoso, quando ele louva, ele volta para a sua sanidade mental. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei. Olha as coisas que Nabucodonosor fez. Louvou, adorou e honrou. Aquele que vive para sempre. E ele reconhece aqui, seu domínio é para sempre. Seu reino por todas as gerações. Não era ele, Nabucodonosor. Ele agora entende, ele agora compreende que ele não era nada. Foi Deus que colocou ele naquela posição. Mas ele se exaltou, Deus o derrubou de lá e agora ele reconhece. Ele louva, ele adora, ele honra ao Deus dos deuses. O seu reino não é dele, o seu reino é de todas as gerações. Versículo 35. Ele continua na sua adoração, dizendo: comparado a ele, os habitantes da terra são como nada. Essas pessoas que se acham que são alguma coisa, são nada, comparado a Deus. Quem pode subsistir a autoridade, o domínio, o poder
desse Deus que controla os oceanos, que controla toda essa natureza. É Ele que é o dono do poder. A Ele pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nabucodonosor diz outra coisa interessante. É Ele, veja só, que naquele primeiro versículo que nós lemos, ele dizia eu. Agora ele diz Ele. O sinal de que uma pessoa está transformada da sua arrogância, da sua prepotência, é que ele deixa de se dirigir a ele para dirigir aos outros. Ele sai da primeira pessoa para sair para a segunda pessoa, no plural. Então ele deixa de falar eu, e começa a dizer ele. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Outra verdade que ele diz aqui: ninguém pode resistir a Deus. Ninguém. Pode até se levantar, pode até ser arrogante, mas vai cair. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer por que fazem estas coisas. Ninguém pode mandar em Deus. Nabucodonosor reconhece isso. E aí, queridos, quando ele louva, quando ele honra, quando ele adora, quando ele reconhece, ele repete de novo: quando a minha sanidade voltou, recuperei a minha honra e a minha majestade do meu reino. Ou seja, quando ele reconheceu que ele estava ali como servo de Deus, ele começou a recuperar aquilo que ele havia perdido. A palavra nessa noite é: você quer recuperar aquilo que você perdeu? Quantas pessoas têm perdido, irmãos, tantas coisas na vida por causa da arrogância? Quantas pessoas têm perdido suas famílias por causa da arrogância? Quantas pessoas têm perdido os seus filhos por causa da sua arrogância? Quantas pessoas têm perdido amigos? Amigos têm se afastado por causa da arrogância, da prepotência. Mas quando reconhecemos que não somos nada, que somos seres humanos, que carecemos da graça de Deus, nós começamos a recuperar aquilo que nós perdemos. O texto continua dizendo: meus conselheiros e nobres me procuraram. Quando você reconhecer que você é uma pessoa, um ser humano, quando você se quebrantar esse coração endurecido, esse coração arrogante, esse coração prepotente, as pessoas vão começar, aquelas que se afastaram de você, vai começar a te procurar. Vai começar a ver que você agora já não é mais aquela pessoa prepotente, arrogante, e eles vão querer estar perto de você. Sua família vai querer voltar para você. Sua família vai te honrar novamente. E ele disse: e os nobres me procuraram, e fui restaurado ao meu reino. Ou seja, Nabucodonosor conquistou tudo de novo, mas não pela arrogância. Porque Deus devolveu para ele, para dizer para ele que agora ele tinha que cumprir o seu papel de monarca, de rei, não porque ele era o cara, mas porque Deus era que era Deus. E quando você toma esse caminho, irmãos, quando a gente toma o caminho da humildade, nós vamos realmente recuperar aquilo que nós perdemos.
Olha quantas coisas. Recuperação, restauração. Esses são o sinal da cura de uma pessoa que tinha sido arrogante. Com muito mais honra do que antes. Se Nabucodonosor pensava que tudo aquilo, aquela honra toda, ou seja, o povo vivia com medo dele. Mas agora ele recuperou tudo. E muito mais honra. Ele foi muito mais honrado. E agora sim, pela sua humildade e não pela sua arrogância. Porque as pessoas que ficam próximo de pessoas arrogantes, ou fica por medo, ou fica por submissão, porque não tem como fugir daquela pessoa. Mas quando você está próximo de uma pessoa humilde, você quer cooperar com aquela pessoa. Você quer estar próximo daquela pessoa. Você vai estar feliz em estar servindo aquela pessoa. E o último versículo, versículo 37. Olha o que Nabucodonosor diz. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Olha que coisa maravilhosa. A pergunta que nós queremos deixar com nós mesmos nessa noite é: será que é preciso você comer capim para você quebrar essa arrogância? Será que é preciso você se tornar um monstro, ser tirado do meio da sociedade, ser arrancado de entre os homens, para que você reconheça que você precisa louvar ao Senhor? Será? Então, queridos, você precisa reconhecer, você precisa louvar, você precisa glorificar, você precisa honrar o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e Ele tem poder para humilhar os orgulhosos, mas tem poder para honrar os humildes. Queridos, fica aqui essa palavra nessa noite. O que você precisa fazer? E só você pode fazer isso, para mudar esse comportamento. Porque isso é só um lixo que é produzido pelo coração, que foi criado para produzir coisas boas: paz, amor, alegria, harmonia, fidelidade, sinceridade, humildade. Deus criou o homem com este coração. Mas, infelizmente, quando o homem se afasta de Deus, ele se torna arrogante, prepotente. E nessa noite, querido, o seu coração esteja produzindo estas coisas. Que nessa noite o seu coração esteja produzindo amor, perdão, gratidão. Que o seu coração nessa noite não tenha esse lixo chamado arrogância. Se você tem alguns requisitos disso no seu coração, este é o momento de você pedir perdão a Deus, se humilhar. Peça ao Senhor: Senhor, eu não quero viver mais essa vida. Eu quero ser uma pessoa humilde. Eu quero ser uma pessoa que esteja no meio do povo. Eu não quero me afastar das pessoas, porque as pessoas não me suportam mais. Eu quero me tornar pessoas agradáveis. Eu quero me tornar uma pessoa acessível. Eu quero me tornar uma pessoa que as pessoas tenham prazer de conversar comigo. As
pessoas não vão estar próximas de mim para me bajular, mas porque elas querem estar próximas de mim, porque elas se sentem honradas, elas se sentem amadas. Que nessa noite, cada um de nós possamos fazer o nosso exame pessoal, sondar os nossos corações, como disse o salmista. Sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração, e vê se tem algo que precisa ser mudado. Transforma, modifica. É isso, essa é a oração que precisamos fazer nessa noite. Feche os seus olhos e vamos orar. Você que está me vendo, me ouvindo por esta live, você que está aí agora, pense nisso. Você tem sido uma pessoa arrogante? Você tem sido uma pessoa prepotente? Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Deixe o Senhor entrar no seu coração, para que Ele possa modificar, que possa trazer você de novo para o convívio, que Ele possa restaurar aquilo que você perdeu pela sua arrogância, pela sua prepotência. Pai, nesta hora, Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, porque é o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não há Deus como o Senhor, não há outro Deus. Ó Deus, nós somos seres humanos, nós somos carne. Ó Deus, mas muitas vezes nos deixamos levar por esses sentimentos ruins, e o nosso coração começa a produzir esse lixo, que destrói tanto a nossa vida, como a vida das pessoas que estão próximas de nós. Ó Deus, nos quebranta nesta noite, nos leva, Senhor, pelo caminho, ó Deus, da humildade, da sinceridade. Ó Deus, não permita, ó Deus, que a arrogância nos afaste das pessoas, nos leve para caminhos tenebrosos. Ó Deus, que possamos recuperar, que nós possamos, ó Deus, trazer de volta aquilo que perdemos por causa da arrogância do nosso coração. Pai, perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando, ó Deus, nossos corações, para que possamos ser pessoas melhores, pessoas que amam, pessoas que se humilham, pessoas que se quebrantam, pessoas que estão dispostas a servir o próximo, a colocar o próximo muito além de nós. Ó Deus, que essa palavra, ó Deus, possa ter encontrado em algum coração algo para quebrar, para destruir essas coisas, esse lixo que tem nos tirado da comunhão com o Senhor. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor faça algo extraordinário através do Teu Espírito Santo, na minha vida, na vida de todos que estão nos ouvindo nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Muito obrigado por este culto. Ó Deus, que essa semana seja uma semana de reflexão. Que essa semana seja uma semana de muita humildade, de muita paz em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. A pessoa mais importante que já pisou aqui nessa terra, a mais especial que já pisou aqui nessa terra, foi também o mais humilde, que se humilhou a ponto de morrer por mim e por você. Ele deu o grito na cruz do Calvário de está consumado. Eu entreguei a minha vida por meus amigos, para salvar a humanidade.
E você que nos acompanhou aí na sua casa, através do Facebook, através do Instagram e o YouTube também, que a gente vai colocar no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E no próximo domingo não deixe de estar aqui conosco, meu querido. Amém. Aleluia. Deus abençoe a vida.